Olá! Nessa videoaula, veremos como manipular vetores sem precisar de uma figura geométrica associada. Comecemos relembrando um pouco sobre conjuntos. Alguns conjuntos em matemática são bem fáceis de manipular, os conjuntos finitos. Outros conjuntos possuem infinitos elementos, mas ainda assim podem ter seus elementos listados. Por exemplo, o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números ímpares. Alguns conjuntos infinitos não podem ter seus elementos listados. Como exemplo estão um intervalo, o próprio conjunto dos números reais e o conjunto R cartesiano R, que abreviamos por R2. A leitura aqui é R2 mesmo, e não R ao quadrado. Ficou curioso por que esses conjuntos não podem ter seus elementos listados? Pesquise sobre argumento diagonal de Cantor para saber mais. Uma das ferramentas mais poderosas em matemática para trabalhar com conjuntos é encontrar uma forma visual de organizar seus elementos. Para conjuntos finitos, essa ideia pode não ser tão empolgante. Mas para conjuntos infinitos, formas visuais ajudam bastante. O conjunto dos números reais, por exemplo, pode ter cada um dos seus elementos pensado como um número sobre uma linha reta. Essa versão é chamada de visão geométrica dos números reais. Observe na figura como o ponto na reta se movimenta conforme o seu valor. Mais interessante do que olhar apenas o número real é olhar para um subconjunto de R. Por exemplo, o intervalo fechado em 2 e aberto em 5 é o conjunto de todos os números reais iniciando em 2, terminando em 5 e excluindo o próprio 5. A versão visual desse intervalo nada mais é do que desenhar todos os pontos que pertencem ao intervalo. Observe a figura e veja o traço que os pontos vão deixando à medida que eles variam em todo o intervalo. A versão visual do intervalo é a junção de todas essas bolinhas. Bom, quando juntamos um monte de bolinhas coladas umas às outras, o que obtemos é uma parte pintada da reta. Essa parte pintada significa um monte de pontos um do lado do outro e que todos pertencem ao conjunto. Para especificar se o extremo da parte pintada pertence ou não ao conjunto, usamos bolinhas fechadas ou abertas, respectivamente. Uma situação semelhante ocorre com o conjunto R2. A interpretação geométrica desse conjunto consiste em associar cada elemento do conjunto a um ponto em um plano. Observe na figura como um ponto de R2 é visto no plano. Veja que é uma convenção em desenhar na horizontal o eixo que representa a primeira entrada do par e na vertical o eixo que representa a segunda coordenada. Também é convencionado que o eixo horizontal aumenta para a direita e o vertical aumenta para cima. Figuras legais aparecem quando desenhamos não só um ponto, mas vários ao mesmo tempo, ou seja, quando desenhamos um subconjunto de R2. Por exemplo, se você desenhar todos os pontos que possuem a primeira coordenada igual à segunda, esses pontos vão se acumular sobre uma linha reta muito próximos uns dos outros. No fim das contas, quando juntamos todos esses pontos, obtemos uma linha reta. Você sabia que os gráficos de funções que você faz nas disciplinas de cálculo são subconjuntos do R2? Por exemplo, o gráfico da função f de x igual a x² é o conjunto dos pares em que a segunda entrada é o quadrado da primeira. Quando desenhamos todos esses pares, vários pontos vão se acumulando próximos um ao outro. O desenho de todos esses pontos é o gráfico da função. Nesse exemplo, os pontos se unem formando uma linha que tem um formato bem conhecido por nós. É chamada de parábola. Equações também geram gráficos, e alguns deles bem legais. Por outro lado, alguns gráficos legais não têm equações tão legais assim. Fica de exercício para vocês verificarem que essa equação está de acordo com o gráfico. E essa com certeza é uma questão de prova. Antes de falar de vetores, continuaremos falando de conjuntos, mas um que não é tão familiar de vocês. O conjunto R cartesiano R, também chamado de R3, e R3 mesmo, não é R ao cubo, é o conjunto formado por triplas de números. Assim como em R2, a ordem das entradas na tripla é relevante. Como conjunto, parece que R3 não tem nada de especial, mas a grande importância desse conjunto está na sua visão geométrica. Se para visualizar R precisamos de um eixo, para visualizar R2 precisamos de dois eixos, então para visualizar R3 precisamos de três eixos. A única possibilidade que temos de fazer isso é incluir o novo eixo como sendo o eixo que sai da tela de forma perpendicular. A imagem mostra para vocês como é essa visão dos eixos de diferentes perspectivas. Como foi feito para R e R2, um elemento de R3 corresponderá a um ponto na figura e vice-versa. Observe a figura de diferentes perspectivas para ver como um ponto se posiciona no ambiente tridimensional. Ok, as figuras parecem bem bonitas quando feitas em softwares, mas você precisa aprender a fazer esses gráficos manualmente. Não é uma tarefa fácil de começo, mas com o tempo você pegará o jeito. Vejamos algumas informações para aprender a fazer esses gráficos. A primeira informação é sobre os eixos. Agora são três, x, y e z, que também são chamados de abscissas, ordenadas e cotas. A segunda informação é sobre a posição dos eixos na figura. A convenção mais usada é com o eixo x perpendicular à tela, o y na horizontal e o z na vertical. Os sentidos positivos são saindo da tela para x, para a direita no eixo y e para cima no eixo z. Uma segunda convenção bem menos usada é com o x e y nas mesmas posições que já somos acostumados em R2 e o z perpendicular à tela.
Uma terceira convenção quase nunca usada é com o x na vertical, o y perpendicular à tela e o z na horizontal. Nas três convenções, o sentido positivo é sempre o mesmo. O alerta aqui é que você não pode escolher aleatoriamente os eixos. Fora dessas três convenções, há grandes chances de você escolher uma orientação incorreta. A existência de mais de uma convenção é porque a visualização de figuras em três dimensões pode ficar incompreensível dependendo da perspectiva escolhida. Por isso, sempre coloque nome nos eixos nas suas figuras e também preste atenção aos nomes quando estiver analisando um gráfico. As figuras em três dimensões nem sempre ficam bonitas e legíveis em todas as perspectivas. Por exemplo, olhe esse cubo quando colocamos uma perspectiva em que apenas uma das faces aparece. Nem parece mais um cubo. Mais um exemplo desse tipo. Com o movimento da figura, fica claro que é o desenho de uma reta. Mas, dependendo do ângulo, vemos a reta de frente e ela parece apenas um ponto. Fato fundamental também é que a posição de um ponto perde sua noção de posição se não dermos detalhes suficientes à figura. Olha essa animação. Apagando os tracejados que indicam as posições em relação aos eixos, parece que o ponto está voando e não temos qualquer ideia de onde está. Para confirmar isso, vou mexer a figura e mostrar que há dois pontos na figura em posições completamente diferentes. Mas na visão que tínhamos inicialmente, eles estavam na mesma posição. Os tracejados é que têm o poder de nos dar a ideia exata da posição do ponto. As visões em três dimensões também costumam nos enganar ao dizer se um determinado objeto está à frente ou atrás de outro. Uma convenção é colocar pontilhados ou tracejados nos objetos que estiverem atrás de outros. Observe na figura que o que está, em relação à nossa visão, atrás do plano em cinza, é colocado em pontilhado. Nessa outra figura, há um plano em azul e a reta que atravessa o plano é desenhada em pontilhado na parte que fica atrás do plano em relação à nossa visão. Feitas todas essas considerações, agora vamos reproduzir essas ideias manualmente. Em relação ao desenho dos eixos, desenham-se os eixos horizontal e vertical, e o eixo saindo da tela é desenhado formando um mesmo ângulo entre os dois já desenhados. Observe que desenhamos apenas a parte positiva dos eixos. O motivo é que não queremos poluir a figura com muitas linhas. O desenho da parte negativa só é feito quando necessário, e quando é feito, normalmente é colocado de forma pontilhada ou tracejada. Você também vai precisar colocar uma escala nos eixos. O eixo que sai da tela, por causa do ângulo de visão, tem uma escala um pouco distorcida em relação aos outros eixos. Deem uma olhada na figura para ver que uma unidade no eixo X parece menor do que nos outros eixos. Você não precisa ser muito preciso aqui. Faça as escalas em Y e Z como já fazia em R2 e faça um pouco menor no eixo X. Agora que já sabemos desenhar os eixos, vamos aprender a desenhar um ponto. Primeiro encontramos nos três eixos as coordenadas do ponto a ser desenhado. Agora devemos desenhar um paralelepípedo com essas dimensões. Para isso, fazemos pontilhados saindo dos eixos x e y para se encontrarem e formar o retângulo que será a base do paralelepípedo. Observe que os pontilhados que saem do eixo x são paralelos ao eixo y e vice-versa. Agora, na altura marcada no eixo z, desenhamos uma cópia do retângulo da base já desenhada. Andamos paralelamente ao eixo x e ao eixo y e depois fechamos o retângulo. Se fizermos tudo certo, agora basta desenhar as arestas verticais que o paralelepípedo está pronto. Por fim, o ponto A procurado é o vértice que fica oposto à origem. Uma das formas de conferir se está tudo certo é verificar se saindo da origem, você chega ao ponto A andando os valores das suas coordenadas em cada eixo. Por exemplo, para o ponto A, andamos 2 unidades no eixo x, a partir do ponto em que paramos andamos 3 unidades na direção de y e a partir do ponto que paramos 4 unidades na direção de z. Notem que paramos exatamente sobre o ponto A. Em outras palavras, A é o ponto que está a partir da origem 2 unidades para frente, 3 para a direita e 4 para cima. Vejamos uma outra forma de desenhar o ponto A que também proporciona uma boa visualização. Começamos como antes, fazendo o retângulo da base. Depois desenhamos a diagonal desse retângulo partindo da origem. Depois desenhamos um segmento vertical com 4 de altura. Por fim, fazemos um segmento paralelo à diagonal desenhada na base. Dessa forma, também chegamos ao ponto A e os pontilhados nos dão uma boa visão de onde está o ponto. Antes de fazer outros exemplos, vamos a um exercício. Pausem o vídeo e desenhem uma mesma figura os 8 pontos listados aqui. Parece demorado, mas vocês vão ver que é fácil. Vamos lá! Todos os pontos foram escolhidos para ficarem nos vértices do mesmo paralelepípedo. O ponto A é a origem, então não há nenhum tracejado complicado a fazer. Os pontos B, C e D só têm uma coordenada diferente de 0. Assim, eles ficam sobre os eixos. Note que para chegar a B você andou 4 unidades para frente a partir da origem, para chegar a C andou 1 unidade para a direita e para chegar a D andou 3 unidades para cima. Vamos completar os pontilhados para formar o paralelepípedo. Observe agora que os pontos E, F e G são outros 3 vértices do mesmo paralelepípedo. Observe também que esses pontos não se deslocam na direção em que são iguais a 0. Por exemplo, o ponto E fica na base do paralelepípedo, indicando que ele está numa altura 0. Por fim, o ponto H é o último vértice do paralelepípedo. Vamos ver agora um exemplo em que algumas coordenadas do ponto são negativas.
Nesse caso, já vamos desenhar os eixos que precisamos da parte negativa com seus prolongamentos. Agora seguimos a mesma ideia de antes, marcamos as posições sobre os eixos, desenhamos o retângulo da base, desenhamos um retângulo idêntico na altura -2 e, por fim, fazemos as arestas laterais. Agora é só marcar o ponto. Bom, vamos a mais um exercício. Pausem o vídeo e desenhem o ponto A igual a -2, 1, 4. Vamos lá. Desenhamos os eixos com prolongamento negativo no x. Depois desenhamos o retângulo da base. Depois desenhamos um retângulo na altura 4. Depois traçamos as alturas e marcamos o ponto. E pronto. Mas a aula não era sobre vetores? Então, tudo o que vimos aqui serve como preliminares para o assunto principal da aula. O que vimos até aqui foi uma forma de visualizar geometricamente os conjuntos R, R2 e R3. O que faremos agora é estabelecer uma nova interpretação desses conjuntos, a visão vetorial. A ideia é bem simples. Ao invés de pensar que o elemento do conjunto representa um ponto, podemos pensar que ele representa uma seta que parte da origem e vai até esse ponto. Por exemplo, a interpretação vetorial do número 2 em R é o vetor que parte da origem e vai até o ponto 2. O par 2, 3 de R2 é interpretado vetorialmente como o vetor que parte da origem e vai até o ponto 2, 3. Por fim, a tripla 1, 2, 3 é vista vetorialmente como o vetor que parte da origem e vai até o ponto 1, 2, 3. Você pode estar se perguntando quando desenhar ponto e quando desenhar vetor, mas espera lá que já vamos explicar. Para mostrar que vocês entenderam a ideia, pausem o vídeo e desenhem os vetores abaixo. Notem que no item A o mundo de vocês é um plano, enquanto no item B o mundo é um espaço tridimensional. Vamos lá. O processo de desenhar vetores é quase igual ao de desenhar pontos. Desenhamos o ponto e depois fazemos o vetor saindo da origem e indo até esse ponto. Para o vetor U, andamos uma unidade para a esquerda e 3 para cima. Para o vetor V, andamos apenas 4 unidades para a direita. E pronto, completamos os vetores do item A. No item B, precisamos nos ambientar em 3 dimensões. Primeiro desenhamos o paralelepípedo e depois marcamos a seta que vai até o ponto. Fácil, né? Antes de prosseguir, vamos entender um pouco melhor a relação entre vetores e os conjuntos. Apesar de desenharmos os vetores partindo da origem, lembremos que vetores podem ser desenhados com qualquer origem que ainda continuam sendo o mesmo vetor. Se você perceber nessa figura, as entradas 2 e 4 do vetor U representam o quanto ele se desloca em cada direção a partir da sua origem. Em outras palavras, qualquer vetor que anda 2 unidades para a direita e 4 para cima é o próprio vetor U. Outro comentário importante é sobre a igualdade e diferença entre dois vetores. Para que dois vetores sejam iguais, eles devem andar exatamente a mesma quantidade em cada direção. Logo, os vetores AB e CD são iguais exatamente quando A igual a B e C igual a D. Uma ideia similar vale para os vetores em R3. Mais uma informação importante. Qualquer vetor que você desenhe no plano pode ser escrito algebricamente na forma AB. Basta escolher como A o quanto o vetor anda na horizontal e como B o quanto ele anda na vertical. Como antes, a mesma ideia vale para vetores desenhados no espaço. Um resumo do que vimos até agora. Se nosso mundo é um plano, então um vetor U pode ser escrito algebricamente como U igual a um par AB. Por outro lado, todo par AB tem uma representação vetorial, que podemos desenhar partindo da origem ou de qualquer outro lugar. Se nosso mundo é o espaço, todo vetor U pode ser escrito algebricamente como U igual a ABC. Assim como toda tripla ABC tem uma representação vetorial. Agora algumas perguntas. Como saber se devo desenhar um ponto ou um vetor? O contexto do problema deixará claro o objeto que você está trabalhando. Já já veremos situações que misturam pontos e vetores no mesmo contexto. Mas também é bom ressaltar que costumamos usar nomes diferentes para pontos e vetores. Os pontos são representados por letras maiúsculas e os vetores são representados por uma letra minúscula com uma seta em cima. As coordenadas de um vetor representam as coordenadas da sua extremidade? A resposta é que, em geral, não. Isso só acontece quando o vetor é desenhado com seu início na origem dos eixos. Mas se o seu início está em outro ponto, suas coordenadas não representam as coordenadas do ponto da extremidade. As coordenadas do vetor representam o quanto ele andou nas direções dos eixos. Já vimos nas outras aulas que quando temos dois pontos A e B, podemos criar o vetor que sai de A e chega a B. O nome que demos para esse vetor é AB. Uma pergunta aqui é, qual é a relação entre as coordenadas do ponto A, do ponto B e do vetor AB? Vamos ver um exemplo no plano, mas a ideia é a mesma se estivéssemos no espaço. Observe em nossa figura os pontos A igual a 2, 3 e B igual a 6, 8. Como o vetor AB anda 4 unidades na horizontal e 5 na vertical, então suas coordenadas são 4, 5. Imagino que você tenha percebido que o par 4, 5 foi obtido diminuindo as coordenadas de B das coordenadas de A. Em outras palavras, descobrimos que o vetor AB é igual a B menos A. É fundamental a ordem aqui, é o ponto final menos o ponto inicial.
E mais uma coisa, o que descobrimos aqui também vale em R3. Mesmo sem figura, podemos fazer alguns exemplos. Nesse primeiro, temos os pontos A e B e queremos determinar o vetor AB. Basta fazer B menos A que o resultado está pronto. Nesse segundo item, pede-se o vetor BA com os mesmos A e B de antes. Como agora o vetor termina em A, então devemos fazer A menos B. Resolvendo, chegamos que o vetor BA é igual a menos 1, 4, menos 2. No terceiro item, recebemos o vetor AB, o ponto A, e nos pediram o ponto B. A ideia é a mesma. Como AB é igual a B menos A, então podemos isolar B e concluir que B é igual a AB mais A. Substituindo os valores, obtemos B igual a menos 1, menos 2, 0. No quarto item, temos o vetor AB e o ponto B. Como antes, isolando A e substituindo os valores conhecidos, obtemos A igual a menos 2, 3, menos 2. No quinto item, recebemos os pontos A, B e C e a informação de que os vetores AB e CD são iguais. Substituindo AB e CD pelas suas escritas em termos de pontos, chegamos que B menos A igual a D menos C. Depois isolamos D, obtendo D igual a C mais B menos A. Por fim, substituindo, obtemos D igual a menos 6, 3, menos 4. Agora vamos a um exercício. Dados os pontos no espaço A e B, determine o ponto M, que é o ponto médio do segmento AB. Notem que o problema em nenhum momento mencionou o vetor. Pausem o vídeo e tentem resolver. Vamos lá. Esse é um típico problema que não se fala de vetor, mas que é mais fácil de resolver usando o vetor. Em outras palavras, é um problema geométrico que é resolvido vetorialmente. O quadro que você vai ver aqui, você vai usar na maior parte dos problemas de geometria desse curso. Você recebe um problema de geometria, em seguida interpreta o problema e cria um problema equivalente na linguagem vetorial. Como próxima etapa, você resolve o novo problema usando as ferramentas vetoriais, encontrando assim a solução do problema vetorial. Por fim, depois você interpreta a solução vetorial encontrada para responder ao problema geométrico inicial. Vamos aplicar essa ideia ao exercício. Primeiramente, vamos desenhar a situação passada. Não tente desenhar perfeitamente esses pontos no espaço. A ideia aqui não é desenhar precisamente, é só ter uma ideia da situação. O que temos aqui são dois pontos A e B conhecidos e um ponto M que fica exatamente na metade do segmento, o qual queremos descobrir. Agora vamos para a etapa de trocar para um problema vetorial. Quais vetores podemos desenhar nessa figura? Alguns deles são AB, AM e MB. Tem os opostos desses também, mas não precisaremos. Desenhamos aqui os vetores em linhas separadas para facilitar a visualização. Que relações podemos encontrar entre esses vetores? Uma relação é que os vetores AM e MB têm exatamente a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo tamanho. Em outras palavras, são vetores iguais. Opa! Obtemos nosso problema vetorial equivalente. O ponto M é tal que os vetores AM e MB são iguais. Agora é só resolver o problema do mundo vetorial. AM é M menos A e MB é B menos M. Passando os M's para o outro lado, obtemos 2M igual a B mais A. Substituindo os valores de A e B, obtemos 2M igual a 10, 5, 2. Por fim, dividindo tudo por 2, obtemos M igual a 5, 5 meios e 1. Nesse caso, a resposta já é a própria resposta do problema inicial, nem foi preciso interpretar essa resposta. Note também que você resolveu um problema em que pontos e vetores estavam misturados, e nem fizemos confusão. Antes de finalizar essa aula, convido vocês a ver 6 ambientes geométricos pré-programados para vocês visualizarem pontos e vetores no plano e no espaço. Os links estão abaixo dos slides usados na aula. Agora sim, nosso vídeo encerra aqui. Divirtam-se com as listas de exercícios. Um abraço e até a próxima.